Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos falado nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do Apocalipse. E hoje nós chegamos ao último programa desta temporada. Foram alguns meses lendo o livro do Apocalipse, conversando sobre esse importante livro da Escritura Sagrada, e hoje nós iremos concluir essa nossa maratona de estudos, de programas, de reflexões no livro do Apocalipse. Nós vamos examinar os versículos finais do livro de Apocalipse, Apocalipse 22, dos versículos 6 até o versículo de número 21. Mas antes de nós iniciarmos essa nossa reflexão, esse nosso estudo, eu queria te convidar a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja local, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja edificado, seja provocado, seja desafiado com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Bom, como eu disse, nós estamos chegando ao final dessa temporada. Nós estamos há alguns meses já fazendo a leitura do livro do Apocalipse aqui no programa Texto e Contexto. Você pode acessar essa playlist a qualquer momento, uma playlist completa com todos os programas, onde nós passamos por todos os capítulos, tá? Alguns programas nós fizemos nessa modalidade desse programa, em que eu faço a apresentação. Em outros nós temos alguns convidados nos ajudando aqui nas reflexões, mas você tem todo o livro de Apocalipse na playlist do programa Texto e Contexto no canal do YouTube da TV Viva Promessa. Nesse programa nós vamos olhar para os últimos versículos. Nós temos dito aqui de maneira insistente nos programas dessa série que o livro do Apocalipse ele foi dividido em 7 partes e cada parte tem outras 7 subpartes. E ao longo do livro nós temos o número 7 aparecendo algumas vezes. Além da própria divisão do livro ser em 7 partes, o livro fala muito sobre o número 7. É um número que realmente aparece algumas vezes. Se a gente pudesse destacar algum número de repente, como principal do Apocalipse, esse número com certeza seria o número 7, por conta da frequência que esse número aparece no livro do Apocalipse. E agora, na parte final do livro, nós temos 7 instruções finais à luz da volta do Senhor Jesus. Temos 7 conselhos finais lendo o livro do Apocalipse. Até na parte final parece que a gente tem 7 falas finais de Jesus para João. Na verdade, João ele mantém diálogo aqui nessa parte final. O anjo que está sendo utilizado como instrumento para trazer essa revelação de Jesus para as igrejas e para João. Esse anjo ele traz aqui mais alguns recados, mais algumas falas nesse trecho. E um detalhe interessante dessa parte final, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 22 e olhar para esse trecho final que nós vamos analisar agora, a palavra venho ou vem, essa palavra se repete 7 vezes nesse trecho. 7 vezes. Então, nos últimos versículos nós temos a palavra venho repetindo 7 vezes. Então, no versículo 7, Jesus diz, eis que venho em breve. Depois no 12, venho em breve. Depois lá no versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Depois lá no 20, sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. Se você contar, especialmente olhando na língua original também, essa expressão que é erchomai, a expressão grega que aparece aqui
no texto original, ela se repete 7 vezes também nesses versículos finais. Lembra que o número 7 sempre traz a ideia de algo pleno, completo, perfeito. Aqui, nesse caso, é para dar certeza. Jesus voltará. Jesus voltará. Assim como lá no capítulo 14, nos versículos finais do capítulo 14, nós tivemos 7 vezes aparecendo a palavra foi-se, para dizer que o julgamento dos ímpios será perfeito também, o juízo será perfeito. Nós também podemos ter certeza completa, plena, Jesus Cristo voltará. Ele retornará segunda vez. E essa é a certeza que esses versículos finais do Apocalipse trazem para a gente, inclusive apresentando 7 vezes a palavra venha. O vem aparece 7 vezes nesse trecho final. E à luz dessa certeza, que é a certeza da volta do Senhor Jesus, que conselhos nós temos aqui no final do livro do Apocalipse? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, eu queria te convidar a olhar na sua Bíblia esse trecho final do Apocalipse. Começando então com o versículo 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, primeiro conselho, a primeira instrução que nós temos aqui nesse trecho final é que as palavras que foram reveladas são dignas de confiança. As palavras que foram reveladas para João e que João registrou nesse livro aqui são palavras dignas de confiança. O Senhor, o mesmo que inspira os profetas, o mesmo que inspirou todos os autores da Escritura Sagrada para escreverem o que nós temos hoje como Bíblia Sagrada, esses 66 livros autoritativos para a igreja, esse mesmo Deus, ele inspirou João para escrever esse livro, foi ele que enviou esse anjo para mostrar as coisas que em breve deveriam acontecer. Então, estas palavras são dignas de confiança. Nós podemos crer no que está escrito. Assim como nós podemos crer em toda a Escritura Sagrada, nós confiamos nesse livro. Esse livro, para nós, é um livro importante, porque é o livro que traz a nossa base de fé e de conduta, a base do que nós cremos e a base do que nós fazemos. Nós cremos na totalidade da revelação de Deus e cremos, inclusive, no Apocalipse. Esse livro também é digno de confiança. E ele, apesar de cronologicamente existir disputa acerca de se ele foi ou não foi o último livro a ser escrito, porque João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, num sábado, como nós vimos lá nos programas iniciais. Num sábado, ele recebeu a revelação do Apocalipse, enquanto estava na ilha de Patmos. Só que depois ele foi solto da ilha de Patmos, ele ainda vai viver alguns anos finais da sua vida na cidade de Éfeso. E nós sabemos que João ainda escreveu o Evangelho e escreveu também 3 cartas que levam o nome dele. Então, não se sabe se essas cartas foram escritas antes ou depois do Apocalipse, mas fato é que é um dos últimos, e na organização do cânon ele ficou aqui como o último livro, e realmente ele fecha de maneira extraordinária, de maneira singular, o cânon das Escrituras Sagradas, porque nós teríamos dificuldades para entender muitas coisas se nós não tivéssemos o livro do Apocalipse. Ele apresenta com maestria, para o povo de Deus de todas as épocas as cenas finais da história, para que o povo de Deus, inclusive, se prepare, seja confortado, enfrente esse momento com segurança, e se concentre. Enfrente com segurança, entendendo que Deus está no controle, que tudo está acontecendo de acordo com o que Ele desenhou, e passe por esse momento em segurança e cumprindo a missão, servindo ao Senhor, sabendo que é Ele que está no controle, porque na verdade todos esses conteúdos escatológicos servem para nos dar confiança para que a gente cumpra a missão, para que a gente faça a missão que recebemos da parte do Senhor. Então, o livro de Apocalipse fecha
de maneira extraordinária o cânon, o entendimento do cânon, quando apresenta essas coisas que em breve hão de acontecer. E essas palavras são dignas de confiança. O primeiro conselho que a gente tem aqui é: creiamos no que está escrito. Creiamos no livro do Apocalipse. Em cada palavra é digna de confiança, porque foi revelada por Deus. Trata-se de um livro inspirado e um livro que precisa ser lido, precisa ser estudado, porque é um livro que foi inspirado pelo Senhor. Além disso, nós também devemos obedecer o que está escrito, não somente acreditar, mas obedecer. Versículo 7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar aqui não tem o sentido de guardar para esconder. Guardar como se você estivesse querendo ocultar alguma coisa. Quando a gente guarda alguma coisa numa gaveta ou guarda alguma coisa numa prateleira para deixar lá guardado, quietinho. Não, guardar aqui é no sentido de obedecer, é no sentido de levar em conta, é no sentido de atentar cuidadosamente em relação àquilo que foi dito. Então, Jesus vem em breve e feliz aquele que obedece às palavras desta profecia. Porque o livro do Apocalipse, apesar de muitas revelações em relação ao futuro, ele tem várias exortações para a igreja no tempo presente. Ele não foi um livro escrito apenas para aquela igreja que vai viver o último tempo. Foi escrito para as igrejas do Senhor Jesus durante todos os tempos e todas as épocas, a partir da sua vinda. Então, há vários comandos e desafios para a igreja no livro do Apocalipse e esses desafios e esses comandos devem ser obedecidos, devem ser vividos, né, pelo povo de Deus. A gente precisa guardar a palavra de Deus, como diz o salmista, guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, guardar, obedecer o que está escrito, para fazer a vontade de Deus. Além disso, nós devemos proclamar o que está escrito. Versículos do 8 até o 10. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Aqui, parece que João tem um momento aqui de lapso, tentando fazer um esforço para entender João aqui, né? Parece que depois de receber todas as revelações, né? E foram revelações muito profundas. Imagine você receber todas as revelações que João recebeu, ter essa experiência, né, com o Senhor, essa experiência sobrenatural com o Senhor, de ter o privilégio de ver o que vai acontecer no futuro, de ver de maneira antecipada e tentar registrar isso. Então, esse anjo que o Senhor Jesus usou para trazer essa palavra, para trazer essas revelações para João, para que João tivesse a oportunidade de enxergar, quando ele termina essas palavras, quando ele termina essas revelações, João está tão boquiaberto, João está tão admirado com tudo que ele ouviu, que ele em algum momento ali, ele vacila, ele tem um momento de bobeira mesmo, ele acaba caindo aos pés do anjo, para adorar o anjo. E é óbvio que João sabe que anjos não devem ser adorados. João é um apóstolo do Senhor. João está preso quando recebe a revelação do Apocalipse, preso por causa da fidelidade dele a Deus, porque ele se recusou, como os demais cristãos, a dizerem e a confessarem que César é o Senhor. Ele se recusava a queimar incenso ao imperador Domiciano, porque ele sabia que o único digno de ser adorado é o Senhor Jesus. E agora, por que João cai de joelhos diante de um anjo? Cai de joelhos diante de uma criatura? Então parece que é um momento ali de vacilo mesmo de João, né, que inclusive traz uma lição importante para a gente, até grandes homens de Deus.
Até servos de Deus maduros, né, podem ter momentos de lapsos, momentos de fraqueza em que cometem erros, e no caso de João aqui, um erro muito grave, porque é um erro ligado ao primeiro mandamento da lei de Deus, primeiro e segundo mandamento da lei de Deus, quando ele cai de joelhos para adorar algo ou alguém que não é o Deus Todo-Poderoso, que é um anjo. Por isso o anjo rapidamente diz, não faz isso, não faça isso, João. Eu sou apenas um servo como você, eu também tenho o desafio de obedecer essa palavra assim como você, então não faça isso, João. Adore somente a Deus, adore a Deus. E além de adorar a Deus, o anjo disse para ele, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, João tem o desafio de proclamar esta palavra. Não selar é no sentido de deixar o conteúdo desse livro disponível, à disposição, para que as pessoas tenham acesso a ele. Já houve momentos no livro do Apocalipse em que Deus pediu para que João selasse. É algo que ele ouviu. Se você voltar lá no capítulo 10, versículo 4, quando 7 trovões falaram, aqui é uma referência à própria voz de Deus, a voz poderosa de Deus falando, João ouviu o seguinte, cele o que disseram 7 trovões, mas não escreva. Então, houve um momento em que ele ouviu algo, mas foi dito a ele para que não fosse divulgado, era para selar. Então, nós não sabemos o que os trovões disseram, porque não foi permitido a João revelar. Entretanto, agora na conclusão do livro do Apocalipse, o que foi dito para ele é, não cele as palavras desse livro. O livro do Apocalipse, aquilo que foi revelado, o que Deus permitiu que fosse revelado e que ele escrevesse, isso não é para selar. É porque esse conteúdo tem que ser conhecido, tem que ser divulgado. Você que tem acompanhado essa temporada, que acompanhou os programas do Apocalipse até aqui, eu quero desafiar você a proclamar o conteúdo desse livro. Pregue sobre o Apocalipse. Ministre estudos sobre o Apocalipse. Advirta as pessoas com base no conteúdo do Apocalipse. Conforte, console pessoas com base no conteúdo do Apocalipse. Enfim, esse conteúdo tem que ser passado adiante. Essas palavras do Apocalipse não são para serem seladas, não é para ficar, elas não devem ficar enclausuradas, elas não são posse de um punhadinho de gente. Essas palavras precisam ser divulgadas para o povo de Deus. Então, esse é mais um conselho que João, na parte final, nós temos aqui no Apocalipse. Além disso, não duvide do galardão. Dos versículos 11 ao 12 nós lemos, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Vou ler novamente, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Então, João apresenta aqui algumas classes de pessoas, duas, basicamente, que são aqueles que decidiram fazer a vontade de Deus e os que decidiram viver fora da vontade de Deus. Então, ele fala aqui do injusto e do imundo. Então, que o injusto e o imundo continuem vivendo como injustos e imundos e que os santos e justos continuem a viver como santos e justos, tendo certeza que Jesus vem em breve, ele voltará e ele trará galardão para cada um de acordo com o que fez, de acordo com o que fez. Então, existem muitas pessoas que escolheram viver na injustiça, que escolheram viver na imundícia, e muita gente que recebeu a Cristo como Senhor e decidiu viver de maneira santa, decidiu se esforçar para praticar a justiça. Então aqui há um convite para que os santos se santifiquem cada vez mais, os justos vivam isso cada vez mais, sabendo que Jesus voltará para dar a cada um segundo o que fez. Assim como há também aqui uma fala, já que o injusto escolheu viver de maneira injusta, já que o imundo escolheu viver assim, então que viva assim,
né, sabendo que Jesus está voltando para dar a cada um a recompensa a cada um de acordo com o que fez. Existe uma linha de interpretação que enxerga esse texto aqui, esse versículo 11, também como uma referência ao estado das pessoas durante a grande tribulação, né? Nós já falamos aqui também durante os programas dessa série que na grande tribulação o injusto fará cada vez mais injustiça e o imundo cada vez mais imundícia. O santo vai viver de maneira santa, né? O justo vai viver de maneira justa. Ou seja, na grande tribulação, esses dois grupos estarão evidentes e claros. Não existirá cristão nominal. Não vai existir essa ideia de um ímpio que está fingindo que ele é cristão, né? Os grupos estarão evidentes e claros. E ninguém mais desse grupo vai passar para esse, e ninguém mais desse grupo vai passar para esse grupo aqui, porque eles estarão claros, porque não há conversão e nem desconversão na grande tribulação. Quanto mais esse tempo se aproxima, quanto mais perto é a volta do Senhor Jesus e o período da grande tribulação, onde os grupos estarão claros, mais evidente será quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E está claro aqui que Jesus vem para trazer galardão, trazer recompensa. Nós já falamos sobre isso no Apocalipse também, o que é o galardão para os salvos e o que é o galardão para os ímpios. Esse texto aqui não está defendendo salvação por obras. Nós não acreditamos que alguém vai ser salvo com base nas suas obras, com base no que fez. Nós seremos salvos com base no que Cristo fez por nós. A salvação é pela graça, como diz Paulo em Efésios 2:8, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça imerecida do nosso Deus. Aqui, esse galardão é um galardão, no caso dos salvos, é uma recompensa com base naquilo que eles fizeram. Então eles serão recompensados pelo Senhor. A gente não sabe com clareza o que é esse galardão, mas haverá recompensas diferentes para os salvos. E no caso dos injustos, a mesma coisa. Eles também serão punidos, a gente não sabe como, mas serão punidos também de acordo com a maldade que fizeram. Então, o galardão, ele será dado para justos e para ímpios. É uma outra certeza aqui do Apocalipse. Além disso, nós somos desafiados aqui, nessa parte final, a depender de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus aqui é a primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega, né? Porque tudo só faz sentido em Jesus, né? Tudo só faz sentido no Senhor Jesus. Ele é o primeiro e o último, né? Ele é o princípio e o fim. É o arre e o escatom, as palavras gregas que aparecem aqui nessa última expressão, né? O arquiteto do universo. Nada do que foi feito, né, foi feito sem o Senhor Jesus Cristo. E Ele também é aquele em que tudo se consuma, né, que traz plenitude a tudo também, porque toda essa consumação, toda essa redenção de todo o universo, esse desfecho da história, como tudo caminha para o final, por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, felizes os que lavam as suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade santa pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, o convite aqui é para que a gente dependa do Senhor Jesus Cristo, porque tudo só faz sentido em Jesus. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Bem-aventurados serão as pessoas que lavam as suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Lavam as suas vestes, né, com base no que Jesus Cristo fez. As nossas vestes podem ser limpas com base no sangue de Jesus, com base no que Jesus Cristo fez por nós. Nós temos direito à árvore da vida, porque as nossas vestes foram limpas com base no sacrifício do Senhor Jesus. É muito interessante esse trecho que nós acabamos de ler, porque quando vai se falar daqueles que não vão entrar na cidade,
se fala com base no que eles fizeram. Então, não vão entrar da cidade os cães, e aqui é óbvio, não se trata dos animais, né, do cão mesmo, do cachorro. Aqui é uma referência a seres humanos mesmo, né, considerados cães por conta das suas obras pecaminosas. Cães, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras, quem ama e pratica a mentira. Veja, está descrevendo quem não vai entrar e através das obras dessas pessoas, e se apresentam as obras dessas pessoas. O contrário, quando vai falar dos que vão entrar, dos que estarão na cidade, dos que poderão entrar na cidade pelas portas, não se fala deles a partir das suas obras, né? Os bons, né? Os que pregaram, os que fizeram isso ou que fizeram aquilo, né? Felizes são os que lavaram as suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. O segredo deles é o que Jesus fez, é porque as vestes deles estão limpas com base no que Cristo Jesus fez por eles. Isso aqui é altamente significativo. Nós falamos um pouco sobre isso quando conversamos sobre o juízo final. Se você voltar lá no programa sobre o juízo final, nós falamos um pouco a respeito dessa questão. Bom, dando sequência, o desafio que a gente tem na sequência é para encontrar satisfação só em Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo e a igreja oram, então, diante do que foi apresentado, diante dessa verdade de que nós lavamos as nossas vestes em Jesus e que a gente pode entrar na cidade, que a gente tem direito à árvore da vida e que Ele está vindo para dar recompensa a cada um. Então, diante disso, o Espírito clama, vem. E a igreja também clama, vem, Senhor Jesus. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede e quiser, beba de graça da água da vida. Então, nós desejamos, nós queremos que Jesus venha o quanto antes. E nós somos estes que bebemos de graça da água da vida. A água da vida está sendo oferecida e nós a recebemos gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Porque é só em Jesus que a gente sacia essa sede, é só em Jesus que essa sede é saciada verdadeiramente. E a gente continua convidando, e todo aquele que ouvir e desejar, pode saciar-se também com essa água viva e pode orar junto com o Espírito e com a igreja, vem, e desejar que Jesus Cristo volte segunda vez. Essa é a nossa oração, porque queremos a volta do Senhor Jesus. E por fim, jamais falsifique a palavra de Deus. É o último conselho que o Apocalipse nos apresenta. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, a última orientação do Apocalipse é: não falsifique as palavras desse livro. Não acrescente e nem tire nada desse livro. Não deturpe as palavras deste livro. Essas palavras foram escritas pensando no conteúdo do Apocalipse, mas, é claro, nós podemos aplicá-la à Escritura de maneira geral, à Bíblia Sagrada de maneira geral. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Então, perceba que desafio nós temos ao ler a Escritura Sagrada. O desafio de interpretá-la corretamente. O desafio de falar somente o que realmente a Escritura Sagrada diz. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada, apenas apresentá-la como ela é. Apresentar a palavra de Deus, porque é a palavra do nosso Deus. Então, esse desafio final, esse conselho final, é para que ninguém ouse falsificar a palavra de Deus. Interpretemos, então, a Escritura Sagrada com temor, com reverência, e não de qualquer maneira. Isso é que o Apocalipse diz para a gente. E aí, as últimas falas do Apocalipse é mais uma vez a oração. Vem, Senhor Jesus. Jesus diz, venho. Jesus diz que Ele virá. E nós temos, amém, vem, Senhor Jesus, que a graça dele seja sobre todos nós.
Bom, diante desse trecho final do Apocalipse, o nosso desafio é fazermos essa oração que essas palavras finais do livro têm. A oração pedindo para que Jesus venha, para que Jesus apareça a segunda vez, que esse desejo esteja sempre presente no nosso coração, sempre presente no nosso coração, como o Apocalipse nos apresentou. O livro foi escrito para aguçar a gente esse desejo da volta do Senhor Jesus. Em breve ele virá, sem demora ele virá. Mesmo que aparentemente ele esteja demorando, porque desde que ele disse que viria em breve, já se passaram 2000 anos, mas ainda assim, nós estamos vivendo os últimos dias e ele virá no tempo certo, no tempo que está estabelecido na agenda do Pai. Em breve, Jesus Cristo voltará. Vamos orar? Agradecendo a Deus por esse tempo de reflexão no livro do Apocalipse e por esse tempo de reflexão hoje nesse trecho final do livro. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós tivemos durante esses meses de ler o livro do Apocalipse. Hoje chegamos à última sessão em que por 7 vezes nós temos a expressão venho, vem, para dar certeza para o teu povo que o Senhor está vindo. Em breve o Senhor virá. O Senhor não tardará. O Senhor virá no momento estabelecido na agenda do Pai. E nós aguardamos esse momento, Senhor, e nós queremos que esse momento chegue. E nós também oramos, vem, Senhor Jesus. Vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vem para todos aqueles que lavaram as suas vestiduras. Vem para todos esses que têm direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Para todos aqueles que saciaram a sede existencial, a sede interior em Ti. Vem, Senhor, nós te esperamos, Senhor Jesus. E a nossa oração, ao concluirmos o estudo desse livro, é no sentido de que o Senhor nos ajude enquanto aguardamos a Tua volta. Ajude-nos a crer na Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, a proclamar a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos na proclamação da Tua palavra, para que mais gente se una a nós nessa oração. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos ao final do programa de hoje e ao final dessa temporada com base no livro do Apocalipse. Caso você tenha perdido algum programa, você pode acessar a playlist do programa Texto e Contexto no YouTube e você vai encontrar os programas de toda essa temporada. Foram quase 30 programas em que você vai encontrar a interpretação do livro do Apocalipse, dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Deus continue te abençoando e até a próxima semana, numa nova temporada do programa Texto e Contexto. Até lá!